difícil nós conhecermos alguém se essa pessoa não tiver uma conversa connosco, não tomar um café, não falar um pouco da sua vida. Cada um de nós é um mundo desconhecido. E a amizade tem esta bênção de que com amigos ou amigas nós podemos partilhar a informação. Só que todo bom relacionamento de amizade é sempre um processo. Na primeira conversa, provavelmente sabemos o nome, conhecemos alguma coisa superficial, e à medida em que a conversa ou as conversas se vão repetindo, vamos abrindo um pouco mais aquilo que somos, até o dia em que esses amigos se tornam das pessoas mais próximas de cada um de nós. E é bom termos amigos assim. Pessoas com as quais nós não temos reservas. Já contei ao irmão e a alguns irmãos, provavelmente, que tenho um amigo aqui, mas tenho um amigo de infância. E quando eu apresento a outros familiares, familiares meus, eu tenho receio de o apresentar como amigo. Porque eu considero irmão e ele também a mim, e quando eu apresento aos familiares que ele não conhece, eu tenho que dizer que é meu amigo. Mas parece que soa pouco. Parece que ele fica um pouco distante. Apetece dizer é meu irmão, só que estou a apresentar a família que não conhece a ele. É tanta amizade de longos anos que é uma coisa impressionante. E digo que é das poucas pessoas porque eu digo as verdades e daquelas poucas pessoas de quem eu estou pronto a ouvir tudo e mais alguma coisa. É dos amigos que ralha comigo, ele é mais novo do que eu, 2 anos, mas quando ele fica querendo dizer algumas verdades, é aquele que me encosta contra a parede e diz tudo. Diz tudo. E às vezes eu saio daquele encontro zangado com ele, triste com ele, e penso assim, se calhar não vou voltar a falar com ele. Mas basta passarem alguns minutos e digo assim, não, era meu melhor amigo. Então quando estou lá com ele é sempre conversas muito, muito sérias. E porquê que eu digo isso? Porque quanto mais a amizade se aprofunda, mais livres nós nos sentimos em relação à pessoa. E mais abrimos o nosso coração, desabafamos, zangamos muitas vezes e vamos perdendo a reserva. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, ele apresentou-se diante dos seus discípulos e disse lá no Evangelho segundo João, capítulo 13, que já não voltaria a chamar os discípulos de servos, mas que passaria a chamá-los de amigos. E fico sempre a pensar nessa verdade maravilhosa. Como é que o Deus Filho, o Criador do mundo, o Salvador que veio a este mundo para morrer pelos pecadores, mas continua a ser Senhor, um dia faz uma declaração de amor, dizendo aos discípulos, aqueles que vão fugir, que o vão abandonar horas depois, de que já não os chamam de servos, mas assim de amigos. E ele explica porquê. Diz, porque tenho-vos dito tudo o que eu ouvi do meu Pai. E eu acho essa afirmação de Jesus uma das abordagens pedagógicas mais extraordinárias, uma das definições mais profundas sobre a amizade que eu não encontrei na boca de nenhum filósofo. O amigo é aquele que abre o coração. E Jesus diz, o patrão não explica a sua vida a um servo, dá ordens, vai fazer isso, vai buscar isso, prepara-nos isso e acabou. Jesus diz, o Senhor não abre o coração ao seu servo. Pode haver uma relação, uma proximidade entre um trabalhador e um patrão, mas nunca é o ponto de abrir o seu coração como se estivesse a falar a um amigo. Isso só se faz comigo. E Jesus diz, por isso é que vos chamo amigos, que tenho-vos dito tudo o que eu ouvi do meu Pai. E o Deus a quem nós queremos e adoramos também, Ele um dia decidiu revelar-se, mostrar o seu coração, os seus planos, a sua vontade, o seu amor para connosco, fazendo-se nosso amigo. Isso devia trazer a todos nós temor e tremor. Como é que o Criador do Universo
o Criador das galáxias, que conta o número das estrelas, Ele diz que conta-os como se estivesse na palma da sua mão. E nós sabemos hoje pela astrofísica que existem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. É uma evidência científica. Vá à praia e pega um balde cheio de areia e tente contar um grão de cada vez. Passar meses, talvez anos, a contar. E existem mais estrelas do que todas as areias de todas as praias do mundo. E ainda vamos enviando sondas, telescópios para nos trazer informação em mais galáxias. E galáxias são formadas de bilhões de estrelas. E esse Deus que criou tudo isso, pegou este mundo e decidiu um dia ser meu amigo. Por isso é que nós devíamos valorizar a palavra. É a carta do amor do nosso Deus para cada um de nós. Amados, vamos para Marcos capítulo 12. Temos meditado sobre o Evangelho de Marcos já ao longo de meses. Já terminamos um ano, o ano de Marcos, e ainda não chegamos ao capítulo 16, não é? Nós vamos para o capítulo 12, os primeiros 12 versículos. Como temos repetido aqui, esse é o Evangelho que mais trata dos atos de Jesus do que das palavras de Jesus. Aqui encontramos mais atos, mais realizações durante o ministério de Jesus do que discursos. Longos discursos nós encontramos em Lucas e encontramos sobretudo no Evangelho segundo João. Marcos é aquele que escreveu provavelmente para um destinatário romano, e como os romanos são muito mais práticos e menos cheios de discursos como eram os gregos, então Marcos vai resumir, vai condensar a vida do Senhor Jesus Cristo, destacando aquilo que Jesus fez mais do que aquilo que ele disse. Então, em Marcos encontraremos sempre resumos daquilo que os outros evangelistas tendem mais quando falam do ministério do Senhor Jesus Cristo. E Marcos vai intercalando entre milagres de Jesus, ou os atos de Jesus, com os discursos. E sempre que ele faz um pouco de discurso, pelo menos segundo o relato de Marcos, Marcos apresenta-nos um feito da parte do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos na introdução que este Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É sempre bom nós prestarmos atenção nas partes introdutórias de qualquer livro ou de qualquer carta. Aquela parte introdutória. Deixa eu virar, poxa. Gustavo que sabe. Que as partes introdutórias não são apenas introduções, nós às vezes saltamos, não é? Abrimos uma carta ou um livro, naquela parte da apresentação dos nomes, pulamos logo, não é? Mas naquelas partes nós encontramos o resumo daquilo que será dito em toda a carta. É como uma boa dissertação, uma boa tese. Nós sabemos que as regras do trabalho científico ou da metodologia científica dizem que a introdução é a última parte a ser escrita. Embora esteja na apresentação de qualquer documento, mas ela é a última parte. E faz todo sentido. Nós temos que escrever a tese toda, ou a dissertação toda, e quando escrevemos a introdução já vai falar daquilo que nós escrevemos. Olha, no capítulo 1 vou fazer isso, no capítulo 2 vou fazer isso, no capítulo 3, no capítulo 4, etc. E só podemos fazer depois de fazer os capítulos todos. Portanto, a introdução acaba por nos dar uma visão, um quadro geral daquilo que será, ou daquilo que é o documento, a apresentação, a dissertação. Então, as partes introdutórias são, no fundo, o resumo daquilo que será dito. E Marcos deixa isso claro, que ele queria escrever esse resumo dos atos de Jesus e também do discurso de Jesus, apresentando Jesus como o Filho de Deus. O Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Portanto, tudo aquilo que ele vai apresentar, no fundo, é para apresentar aos seus destinatários, como aqui o pleonasmo, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
o Messias esperado de Israel, mas também não é só um mero homem, ele também é filho de Deus. E para os judeus, quando alguém, um escritor dizia, este é filho de Deus, ele estava representado como divino. Por isso é que os judeus tinham muitas dificuldades com romanos, sobretudo com imperadores romanos, que se apresentavam como filhos de Deus. Os judeus entendiam muito bem que eles estavam a reivindicar divindade. Por isso até que a moeda romana nunca podia ser usada no templo, porque trazia a figura de César, que representava a filiação divina. E quando Jesus, num dos seus discursos, disse assim, Deus enviou o seu filho, aqui está o filho, os judeus pegaram em pedras. Este homem está a ultrapassar todos os limites, porque eles entenderam que Jesus estava a dizer, eu sou da mesma natureza de Deus. E aqui nós temos uma parábola que Jesus vai contar, e eu quero ler com os irmãos esta parábola, no capítulo 12 de Marcos, e diz assim, aqueles estrangeiros que gostam de acompanhar com as suas Bíblias, então vou acompanhar. Tábuas também, se permite, mas é sempre bom ter a Bíblia em papel, não é? O cheiro a papel ainda sabe bem. Diz assim, depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque tu te revelaste a cada um de nós através da tua palavra. Decidiste revelar-te como nosso Deus, o Deus transcendente, mas também imanente e próximo, o Deus que se fez nosso amigo através do seu Filho. Pai, nós te adoramos. Nós te agradecemos, o soberano Deus. Fala aos nossos corações. Que a tua palavra encontre espaço nos nossos corações e nas nossas mentes também. Torna os nossos corações sensíveis de modo a receber a tua mensagem esta manhã. Ó Pai, obrigado pela tua revelação. E obrigado pelo revelador, o Espírito Santo. Aquele que esclarece tudo. Aquele que nos ajuda a entender a tua mensagem. E peço que tu me uses a mim também na comunicação desta palavra, de modo a ser claro, a ser correto e honesto diante dos meus irmãos, a apresentar a tua verdade. Obrigado, Pai Santo, pelo teu amor. Esta é a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Antigamente, quando os alunos iam para os seminários, havia um princípio. E eu digo antigamente porque não encontro nos livros atuais. Provavelmente, com os avanços modernos, esse princípio ficou na gaveta. Mas era um princípio muito interessante. Mais ou menos é o seguinte: quando nós estudamos a palavra,
ou qualquer bom manual literário, é melhor prestarmos atenção às primeiras referências, chamado o princípio da primeira menção. Qualquer pessoa que já passou pelo seminário, talvez 30 e tal anos para trás, conhece esse princípio. O princípio da primeira menção. O que é que isso quer dizer? Sempre que um conceito aparece pela primeira vez na Bíblia, nós temos que ler o contexto em que ela aparece. Os irmãos verão que, ao longo de toda a Bíblia, para entendermos esse conceito, embora as línguas evoluam e as línguas se adaptem aos tempos, mas aquela primeira menção nos vai dar sempre o contexto básico ou daquele conceito ou daquela verdade. Então, o princípio da primeira menção é importante. Leia a Bíblia e veja quando é que apareceu a palavra graça pela primeira vez. Quando é que aparece a primeira vez a palavra sabedoria. Vamos ver que, por exemplo, a sabedoria sempre aparece onde há construção. E ao longo de toda a Bíblia, sempre que a Bíblia fala de sabedoria, ela não está a falar da inteligência, está a falar do saber viver, do saber prático que produz, que constrói alguma coisa. Não é? Uma mulher sábia edifica a sua casa. Então, sempre que aparece o conceito de sabedoria, o irmão verão que estará intimamente ligada ao edifício, à produção ou à construção. Então, esse é o princípio. Onde apareceu a primeira vez e teve graça diante de Deus. Então, vejam aqui o contexto, leiam. Sempre que essa palavra surgir, os irmãos verão que a graça está intimamente ligada ao favor divino que chega diante de alguém. Maria, cheia de graça ou favorecida. Sempre que a palavra graça aparece, para um bom entendimento, os irmãos verão que aquele contexto da primeira menção vai sempre acompanhar a palavra. Não é? Embora as línguas evoluam, mas verão que aquele princípio inicial vai sempre coordenar tudo. E é bom lermos essa palavra que Jesus contou aqui e ver qual é o texto base, qual é o princípio onde esse texto surgiu pela primeira vez e que nos dá o contexto. E nós veremos que esse contexto dessa palavra encontra-se no livro do profeta Isaías. E eu vou ler Isaías capítulo 5, 7 versículos. Esse texto vai dar o contexto dessa metáfora que Deus vai usar ao longo da Bíblia quando compara o povo de Israel a uma vinha. Então aqui tiraremos as grandes verdades e são essas verdades que nos vão trazer, digamos assim, ao contexto de Marcos. A Marta quer comer. Está a reivindicar o seu direito, não é? Os pais devem entender. Isaías capítulo 5. O som das crianças é bom sinal. É sinal de que temos futuro. É sinal de que temos futuro. Isaías capítulo 5. Só vou ler os primeiros 7 versículos. Quem quiser ler em casa, verá então a explicação dessa parábola aqui. Diz assim, vai Isaías: agora contarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Vejam aqui o elemento do amor. É um cântico que será entoado aqui e o cântico desse amado é em relação à sua vinha, como se fosse uma esposa. Ela vai contar aqui uma parábolazinha. Vocês sabem que as parábolas são, no fundo, a extensão. São metáforas estendidas. Diz assim, então: Sachoa, ou seja, o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachoa, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, ou seja, selecionadas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Se nós estamos a acompanhar aqui a palavra, agora quero que vocês me digam alguma coisa. Eu tenho uma relação com a minha vinha, preparei-a, fiz tudo, agora alguma coisa correu mal. E eu quero que vocês sejam testemunhas no tribunal e julgar a minha relação com a minha vinha. Continua o versículo 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? O que é que eu não fui capaz de fazer? Eu fiz tudo o que alguém podia fazer. A minha vinha. Continua o texto.
E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, azedas, amargas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe. A sebe aqui é a proteção. Quem é do campo sabe o quê? Antigamente os agricultores cultivavam e rodeavam o campo cultivado com pedras. E essa era a sabia de proteção, para que os animais, ratos, lebres, etc., não invadissem a plantação no começo. Agora Deus disse, essa vinha portou-se muito mal, e eu vou fazer uma coisa. Então, disse eu farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, ou seja, aos animais. Derribarei o seu muro, para que seja pisado por outras pessoas, obviamente. Torná-la em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então ele se justifica. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Eu tenho na minha Bíblia essa parte sublinhada. Essa metáfora está sempre ligada a Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Quem conhece o livro do profeta Isaías sabe que foi escrito durante algum tempo. E havia a injustiça em Israel. Foi a fase mais injusta na história de Israel, onde havia exploração tremenda entre os próprios israelitas. Quem continuar a ler o livro do profeta Isaías, verá logo no versículo 7, Deus começa agora a denunciar. Em que é que se baseava essa injustiça que Deus encontrou na sua vinha, que é Israel? Os irmãos verão que havia exploração terrível como nós não conhecemos. As pessoas multiplicavam casas sobre casas, compravam propriedades das pessoas mais pobres para acumularem casas mais casas, conta bancária mais conta bancária, e a maioria do povo vivia na miséria. Aquilo que nós vemos hoje no pleno século XX não é nada em relação àquilo que acontecia lá. A justiça desapareceu, os juízes foram corrompidos, tudo, quem tinha dinheiro, tinha poder, corrompia e comprava tudo e a todos. Então a maioria sofria, e Deus vai denunciar a sua vinha, vai denunciar Israel. E Jesus vai pegar exatamente nesse texto, vai contar a parábola aqui quando está no templo, quando não foi recebido pela sua própria nação e não foi reconhecido como o Messias que Deus tinha enviado para salvar Israel. Nós vimos já no domingo passado que veio um grupo de especialistas religiosos que ficaram muito aborrecidos com a atitude de Jesus entrar no templo, ensinar no templo, espalhar tudo, virar as mesas dos cambistas, soltar os pombos todos, e essa elite religiosa chegou a Jesus e disse: com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus disse: eu vou responder, mas eu vou fazer contra-pergunta. Se vocês responderem a minha pergunta, eu então responderei a vossa. O ministério de João Batista, o seu batismo, era dos céus ou da terra? E eles cobardemente não quiseram assumir o meu batizaram. Não sabemos. E Jesus disse: também eu não vos direi com que autoridade faço isso. O povo de Israel não reconheceu a chegada do seu Salvador, porque estava tão cego, tão mergulhado nos interesses materiais, assim como naquele tempo de Isaías. Eles tinham se esquecido de que o templo tinha sido construído para servir de casa de adoração a Deus. Nós lemos o contexto de Israel e vemos exatamente a mesma coisa que acontece nas igrejas, em muitas das igrejas de hoje, onde só a teologia da prosperidade reina. Eu lembro que estava numa igreja, entrou uma senhora, viu-me, eu estava sozinho, perguntou: quer começar a frequentar aqui a igreja? Eu disse: olha, bem-vinda. É crente? Sou crente no Senhor Jesus Cristo. Ela fez uma pergunta, mas eu queria saber uma coisa. Aqui é livramento? Ora-se pelos problemas, não está. O Senhor faz livramento? Ele não faz livramento. Quem faz livramento é Jesus. E é que prega-se Jesus e o Evangelho. Ela saiu meio atrapalhada, nunca mais lá pôs os pés.
As pessoas estão à procura de cultos que prometem saúde física, conta bancária, churuda, conflitos de amor entre marido e mulher resolvidos ali. Por isso que nós vamos, a semana toda está cheia, segunda-feira é culto do mau olhar, terça-feira é culto da carteira sagrada. Irmãos, já ouviram a carteira sagrada? Eu estive em Israel, irmãos, digo-vos uma coisa, pessoas traziam malas e malas, com a areia, com a terra, com óleo de Israel, com um pedaço de pau que cortaram das figueiras, das oliveiras, do Monte das Oliveiras. E viajam com aquilo, chegam nos seus países, os pastores, representantes de Deus, que deviam pregar o Evangelho de Jesus Cristo, colocam aqueles pedacinhos de terra e de plantas e vendem. Porque o bispo impôs a mão e aquilo vai resolver os problemas todos lá de casa. E fazem comércio em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém perguntava, não vai levar nada de Israel? Não vou levar nada. E por ter crescido na terra de Israel, que se torna sagrado. É isso, é comércio. O nome de Cristo rende hoje. Mas não rende para a salvação. E para acúmulo de bens materiais que vão ficar aqui. E quem prega esse tipo de pregação são os que enchem os canais de YouTube, os mais seguidos. Cultos de bênção, cultos de livramento, culto disso e daquilo, fogueira santa e fogueira mais não sei o quê. E a gente vai lá e ouve a pregação do princípio ao fim. Cristo o Salvador é apresentado talvez alguns segundos. O resto é tudo. Dá para receber mais. Dá para receber mais. Dá para receber mais. E Jesus conta essa parábola porque estava a lidar com a liderança ou a elite religiosa. E ele entrou em Israel como Messias prometido. Porque eles andaram anos ou séculos à espera. E lá estava o Messias que veio para manifestar o amor de Deus. E ele foi totalmente ignorado, até pela elite religiosa. E eles o quiseram matar. Então Jesus conta essa parábola aqui, baseada no texto de Isaías, para dizer que Deus é tão paciente. E quando nós lemos essa parábola, percebemos logo a primeira característica de Deus aqui. Lá em Isaías, fala claramente do amor. Não é? O meu amado, a vinha que eu amo, eu fiz tudo. Aliás, Deus pergunta lá em Isaías, o que é que eu não fiz para a minha vida? E eu preparei-a de tal forma que podia ser a atração de todo o agricultor. E esperava uvas boas. Mas não é isso que eu recolhi. A recompensa pelo meu trabalho não foi isso. Eu abençoei, fiz tudo, protegi. Coloquei a seda de proteção. Coloquei um lagar, onde as uvas são pisadas para se transformar em sumo e em vinho mais tarde. E coloquei uma torre de vigilância. Jesus vai mencionar isso aqui também. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para proteger a minha vinha, esperando alguma recompensa. Agora, Jesus pega nesse exemplo de Israel, transporta para o Novo Testamento, e ele, como Deus, ele dá uma interpretação, introduz alguns elementos que não estão em Isaías. Diz assim, Deus viajou, é como um dono de uma plantação, que fez todo esse trabalho, preparou essa vinha e alugou essa vinha. Isso era feito, até hoje provavelmente é feito. Há pessoas que têm condições financeiras, que vivem nas cidades, têm uma profissão diferente, mas compraram um pedaço de terreno, ou herdaram. E tem pessoas que trabalham lá. E algumas pessoas só têm terreno, e os outros podem alugar o terreno e plantar o que quiserem. Isso acontece. Eu lembro do meu sogro fazia isso. Plantações, algumas pessoas plantavam ali, melancia, etc. Depois combinavam o preço, etc. Mas há algumas pessoas que já têm terrenos com plantação, com videiras, com oliveiras, etc. Então aluga as outras pessoas que vão cuidar, que vão tratar, que vão recolher e até depois vão levar ao lagar e depois de terem o azeite, então eles já combinaram, 60% será meu, 40% vosso. É mais ou menos essa ideia que Jesus está a apresentar aqui. Este homem fez isso. Preparou tudo e alugou. E houve clientes que disseram, nós queremos ficar com isso. É tão bem preparado, tudo está ali, então nós queremos
cuidar disso e tal. E diz o Senhor Jesus Cristo que chegando o tempo, não sei, meses, talvez anos, esse dono diz, bom, é a altura de eu agora receber o rendimento àqueles agricultores. E diz o Senhor Jesus Cristo de uma forma bem sentida aqui. Ele enviou o seu servo, o primeiro deles, chegou lá aos trabalhadores, para receber aquilo que tinham combinado, a porcentagem, diz assim o texto, e eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Eles podiam ter dito simplesmente, não há nada para ti. Mas eles, para mostrarem a sua insensibilidade e maldade, ainda bateram no homem e deixaram-no vazio. E ele voltou ao seu Senhor. Diz o texto bíblico. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram, que significa ferir na cabeça. Se nós vamos ver o grau da agressividade, vai aumentando. Feriram, abriram-lhe a cabeça, provavelmente provocaram alguma hemorragia craniana, qualquer coisa do gênero, e o insultaram, desprezaram publicamente. Provavelmente deixaram um despido, para passar vergonha pública e nunca mais pôr lá os pés. Vejam a gravidade disso. Quando aquele homem só foi para representar o seu senhor, o dono da vinha, eles só alugaram, mas o dono é que está a mandar, e eles mostraram a sua maldade. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. O grau da agressividade vai subindo. Muitos outros lhes enviam. Mateus vai dizer que ele levou muito mais, e eles maltrataram. Espancaram alguns e mataram outros. E o Senhor no fim disse assim, bom, esses são os meus servos. Eles vão lá, estão lá para me representarem como apenas servos, escravos, e a palavra aqui. São trabalhadores. Vou mandar alguém especial. E pela relação que eu tenho com esse alguém que eu vou mandar, eles vão dar ideias. Mas antes de passarmos para o filho, nós vemos que tudo isso para mostrar o quê? A bondade, a misericórdia, a longanimidade de Deus. Ele foi poupando a nação de Israel. Ele os separou de todas as nações do mundo para que fosse uma nação modelo e fosse porta-voz de Deus para que muitas outras nações viessem a salvação. É isso que Jesus tinha dito lá. Quando virou as mesas, disse, esta casa seria a casa de oração para todas as nações. E a palavra ali é gentios. Porque Deus nunca teve a intenção de ser um Deus doméstico de uma nação só. Não. Ele separou uma nação de Israel, mas para que através de Israel todas as nações da terra viessem a conhecer o verdadeiro Deus. E o único espaço no templo onde os gentios podiam adorar, os judeus transformaram aquele espaço em mercado público, onde faziam troca, venda de animais, etc. Os gentios convertidos ao judaísmo que iam a Israel nem tinham espaço para adorar. Jesus disse, chega! Eu vou acabar com essa brincadeira. Por isso é que o ódio dos seus adversários aumentou. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está a atacar exatamente a liderança religiosa, que representa toda a nação de Israel. Estava ali ainda seu filho amado. Se nós vamos ver ali, eu subi aqui na minha Bíblia, amado. Propositadamente. Não qualquer outro filho, o filho amado, pensando assim. Por ser o filho amado de dono, eles vão respeitar. Aliás, ele disse isso, por fim disse, respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Alguns intérpretes acham que provavelmente aqui eles pensaram que o dono já tinha morrido. Então, matando o herdeiro, ninguém mais viria pedir contas. Ficava como Deus. Mas mesmo que o pai ainda estivesse vivo, a atitude deles é tremenda. Eles assim, não, nós queremos apoderar-nos disso. Isso tem que ser nosso. Amados, é assim o coração humano sem Deus. Não é isso que cria guerras? No Congo, na Uganda, na Ucrânia, em qualquer parte do mundo, vamos dividir tudo. Estava a ouvir outra informação. Para resolvermos esse problema na Ucrânia, vamos dividir o país em pedaços. E assim resolvemos. Cada um fica com uma fasquia dos materiais raros. Tremendo isso. Milhares de homens e mulheres morreram
e o que estava por detrás era um interesse material, mas é assim o coração humano. Sempre foi assim. O problema do ser humano não é intelectual, como alguém me disse uma vez. Um jovem cheio de orgulho. Pastor Samuel, antigamente as pessoas criam em tudo, a fé fazia parte porque as pessoas não sabiam nada da ciência. Então tudo que era fenômeno da natureza que eles não sabiam explicar, atribuíam a Deus ou aos demônios. Epilepsia, possessão demoníaca, febre, demônios, não entendiam nada, então tudo era fé. Hoje em dia não se justifica. Não se justifica? Porque o mundo evoluiu. O mundo hoje é intelectual, a gente vê as coisas, aquilo que as pessoas aceitavam como manifestações divinas ou atos divinos, nós explicamos pela ciência nos laboratórios. Eu olhava para ele com muita piedade, dizia assim, oh meu amigo, oh meu querido jovem, também já pensei assim. Só lhe fiz uma pergunta. Se hoje os ateus são ateus porque a ciência respondeu muitas das suas perguntas, diga-me então, os ateus daquele tempo, os gregos daquele tempo, nem toda a gente cria. Se hoje nós não queremos por causa dos avanços científicos, e aqueles descrentes daquele tempo não queriam porquê? E ele não teve resposta para mim. Esse meu menino, esse problema não é intelectual, o problema do ser humano daqui. É moral e espiritual. O ser humano continua a ser um ser caído. Pode ter os cursos todos e descobrir todos os segredos da ciência. Ainda continuará a ser pecador. O problema está aqui, não é daqui. Resolveram então, agarraram-no, mataram-no e o atiraram fora da vinha. Por isso é que Jesus morreu fora de Jerusalém. Não sabiam disso? Ele foi preso em Jerusalém, julgado dentro de Jerusalém, mas ele morreu fora dos muros da cidade. Nem era digno de morrer lá dentro. E aqui, metaforicamente, a morte do Salvador já estava a ser anunciada. Então Jesus pergunta, que fará após o dono da vinha, diante de pessoas que se comportam assim? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. E aqui está a declaração clara. Israel já não merece ser aquela nação pela qual Deus queria salvar o mundo. Acabou. E a prova disso é que depois dessas palavras, quase 40 anos, a cidade de Jerusalém foi cercada durante 4 anos, 66 por aí, fome dentro da cidade, mortandade tremenda, doenças, epidemias, canibalismo até. Pais que comeram os próprios filhos, já não havia nada mais para comer. Quando morria, o filho ganhava coragem para fazer um churrasco da criança, porque não havia alternativa. Até que no ano 70, o general Tito invadiu aquela cidade e incendiou tudo, derreteu tudo. Não ficou pedra sobre pedra. E aqui Jesus já estava a profetizar que isso ia acontecer. Não sabem, durante 2000 anos, Israel deixou de ser país. Só voltou a ser no século XX. 2000 anos, sem templo, sem nação, espalhados por todo o mundo. E o povo da nova aliança, constituído assim por judeus e gentios, é que recebeu a incumbência de levar o Evangelho e falar de Deus. Porque esse Deus paciente, misericordioso, é um Deus santo também. E há um tempo que Deus diz, chega, abençoe a tua vida de tal forma que tu não sabes nem agradecer, nem reconhecer. Amados, a gratidão é uma das expressões visíveis, mais eloquentes da verdadeira fé. Irmãos, nós somos tão injustos para com Deus. Reclamamos tanto, que às vezes até agonia. Agonia. O que a Bíblia nos quer ensinar é que nós devemos ser pessoas gratas. Lá estava o Messias para vir libertar aquela terra de Israel, mas a liderança religiosa não o reconheceu. E eu corro rapidamente para o fim e diz assim, ainda não nessas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, ou angular, nós já vimos isso no domingo passado, aquela pedra da esquina, do canto que assegurava a estrutura de casa. E Jesus é essa pedra, nós já vimos isso em Atos capítulo 4. E vocês, os construtores, a liderança que devia orientar o povo e apresentar o Messias, ignoram, planeiam a sua morte.
Algumas horas depois Jesus vai morrer. Mas ele teve que dizer isso. Termina o texto dizendo: e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo. Por um lado, a liderança religiosa queria matar Jesus, mas por outro, quando ele abria a boca e pregava, as pessoas ficavam encantadas. Não há como ficar indiferente em relação a Jesus. Ou tu o odeias mais, como muita gente que odeia a palavra e rasga. Eu vi uma jovem, acho que é holandesa, a ser evangelizada na rua. Ela ficou tão irritada, tão revoltada. E eu quero fazer um parênteses aqui. Irmãos, nós estamos a viver uma juventude espiritualmente dominada pelo inferno. Aquelas atitudes não são apenas de alguém que é ateu, intelectual. Eu olhava para aquela jovem e dizia assim: ela está dominada por um poder sobrenatural. Ela pegou na Bíblia, rasgou, pisou, pisoteou e disse assim: se esse Deus existe, que me castigue agora. As lágrimas caíram e disse: como assim? Pós-doutorado. Não é um problema intelectual, é espiritual. E eles ficaram furiosos com a parábola. O texto diz: porque compreenderam que é sobre eles que fala. Os irmãos verão, e eu quero terminar com isso, dizendo que a partir daqui, Jesus vai passar por um texto. E eu recomendo os irmãos a ler a partir do versículo 13. Grupos diferentes vão tentar descredibilizar Jesus. É sempre assim, quando alguém não aguenta um debate intelectual, porque Jesus era insuperável, ele vai optar por aquilo que se chama ad hominem. Ele vai atacar a moralidade da pessoa. É sempre assim, não é? Se alguém não consegue argumentar connosco, ele vai acusar de alguma coisa, para tentar denegrir-nos, porque intelectualmente geralmente. E é o que eles vão fazer no resto do capítulo. E será interessante ouvirmos cada grupo que chegava diante de Jesus para tentar desacreditá-lo. E ver a sabedoria do nosso Salvador, como ele respondia a todos. E venceu. O debate intelectual com ele, ninguém podia vencer. Amados, termino exatamente para dizer isso. Deus tem abençoado as nossas vidas. Tem-nos dado muito mais do que aquilo que nós merecemos. Vivemos num continente dos mais avançados tecnologicamente, economicamente, mas que hoje virou as costas contra o seu Criador. O Evangelho saiu lá do Oriente, mas alcançou a Europa cristã. É assim que a Europa conquistou os mundos. Uma Europa judaico-cristã, que no Evangelho a toda a gente. Mas as grandes catedrais dessa grande Europa hoje apenas são sítios turísticos. Um amigo meu viveu durante 20 e tal anos em Portugal, voltou à sua terra natal, lá entre, acho que, os Países de Gales, ou perto disso. E ele disse: Samuel, o meu coração sangra. Aqueles templos maravilhosos estavam abarrotados de gente sedenta de ouvir o Evangelho. Hoje nós encontramos 3, 4, 5 pessoas de idade, da casa dos 80 para cima. Nem jovens há. As pessoas entram, deixam a moeda como espaços turísticos, aquilo que foram casas de oração. Onde é que está a fé que conquistou as pessoas? Este continente avançou por causa do conceito judaico-cristão da vida, do trabalho, da família, etc. Pegamos em tudo isso, botamos fora. Porque os nossos cursos já nos permitem crer naquelas crendices antigas. E o satanismo está a penetrar as nossas faculdades. Jovens que praticam rituais satânicos em público hoje já não escondem. Ritos macabros, encontros de jovens que derramam sangue humano e bebem a ritos com livros acadêmicos ao lado. Sempre que Deus é colocado em segundo plano, quando a sua paciência termina, e ele diz: que a vossa vontade seja feita. É o pior desejo para qualquer sociedade. Amados, Deus nos tem abençoado. O que é que fazemos com as bênçãos de Deus? Quanto mais Israel era abençoado, ou abençoado, mais longe de Deus está. É sempre assim. É sempre assim. Deus deu os dons, capacidades, recursos. Onde é que investe?
Onde é que investe os recursos materiais que Deus coloca no reino de Deus? Projetos missionários? Para espalhar o Evangelho? Ou para gozar e desfrutar a vida como qualquer outro incrédulo do nosso tempo? Deus vai pedir contas. Enquanto é tempo que sirvamos a Deus, reconheçamos a sua glória, agradeçamos mais, reclamemos menos. Nós temos muito mais do que aquilo que merecemos. Que Deus nos abençoe. Que Ele estimule a nossa fé. Que nos faça homens e mulheres gratos, reconhecidos, que cantam, que louvam a Deus com gratidão. Porque o amado da vinha. E Ele faz tudo, muito mais do que aquilo que nós imaginamos. E nós muitas vezes respondemos com ingratidão e reclamações. Paremos com isso. Louvemos a Deus com gratidão. Temos um último hino, terminar o nosso culto a Deus, agradecendo o dono da vida. Mataram o filho. Maravilhoso Deus. É através da morte desse filho que nós fomos perdoados e salvos. Curiosamente de Deus, não é? Tirou o poder daquela nação. Já não é um instrumento para evangelizar o mundo, mas através da morte do filho, ela ainda continua a salvar homens e mulheres, pecadores como nós. Vamos ficar de pé, cantar por Cristo só.